Eu embarquei nessa viagem, é tanta onda que eu nem sei. Barraca, fogueira, grama molhada e a rapaziada. Um chegado me pede um baseado. Eu pergunto a você, baseado em quê? Porque eu sou baseado na palavra e nela eu viajo. Você disse que doideira é baseado. Vou te dizer, ó. Doideira é abrir o mar com um cajado, botar ácido na boca é muito fácil. João comia gafanhotos. Você quer viajar com cogumelo, ver gnomo na janela pendurado. Elias viajou na oração, fez pegar fogo no molhado. Então para com essa doideira, se baseia na videira, se liga na palavra que é a verdadeira. Eu estou ficando viciado. Você disse que vida fácil é ter dinheiro.
vende droga pra fazer sua riqueza. Já passou por um orgulho camelo E o rico fica de bobeira. Você gosta de pegar onda chapado, doidão, mas chapado vive só levando vaca. Enquanto a mula falava com Balaão, Jesus andava sobre as águas. Você já narrou sua viagem, tira onda com essa onda de gandaia. Escuta aqui, ó. Certo quer caia, caia na real. A melhor onda é a palavra. Então para com essa doideira, se baseia na videira, se liga na palavra que é a verdadeira. Eu estou ficando viciado, Doidão, doidão, para com essa doideira, se baseia na videira, se liga na palavra que é a verdadeira. Eu estou ficando viciado. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um respiro, ele bateu um pouco de vinho, ele me deu um cajado. Pois um anel em meu dedo me tirou o medo, novas sandálias pra suportar o ir. Pois um anel em meu dedo me tirou o medo, novas sandálias, e disse assim: vai. Despedir dos meus pais, Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Ele abriu mão de sua glória, mandou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um respiro, uma capa e um pouco de vinho, ele me deu um cajado. Pois um anel em meu dedo me tirou o medo, novas sandálias pra suportar o ir. Pois um anel em meu dedo me tirou o medo, novas sandálias, e disse assim:
Criador, lembrei-me do teu grande amor. Ele extravasa em mim, causando fervor. Minha mocidade vai algum dia terminar. Enquanto houver força em mim, meu amanhã será ainda recordação. Aprendi olhando Salomão. Te dou toda a juventude que há em mim. Quero transpirar de amor. Toda a juventude que há em mim. Quero transpirar de amor. Te amo, com obras com fé. Ó meu Criador, lembrei do teu grande amor. Ele extravasa em mim, causando fervor. Minha mocidade vai algum dia terminar. Enquanto houver força em mim, meu amanhã será ainda recordação. Aprendi olhando Salomão. Te dou toda a juventude que há em mim. Quero transpirar de amor. Te amo, com obras com fé. Te dou toda a juventude que há em mim. Quero transpirar de amor. Te amo, com obras com fé. Oh, 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 oh. De que vale a força, a sabedoria? De que vale a força, a sabedoria? Se não me lançar, Senhor, De que vale a força, a sabedoria? De que vale a força, a sabedoria? Se eu não me lançar, te dou toda a juventude que há em mim. Quero transpirar de amor. te amo, com obras com fé. Te dou toda a juventude que há em mim. Quero transpirar de amor. Te amo, com obras com fé. Oh, 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 Oi pessoal da Liga, boa noite. Estamos encerrando mais um mês. Obrigada por acompanharem a gente em junho. Obrigada também a Alexandro, a Lucas e a Eduarda por estarem trazendo as mensagens que tanto nos edificaram. E sobre julho, um pequeno spoiler. Como é que anda a sua conexão? Fica ligadinho com a gente e até a próxima. Graça e paz, queridos, da parte de Jesus Cristo. É com muito prazer que nós viemos aqui mais uma vez, né, para essa série de estudos, Relação é Construção. Nós estamos muito felizes por estarmos aqui, né? Pena que é o nosso último estudo da série, mas
antes de começarmos via de fato, eu quero falar um pouco aqui. A irmã Maria Eduarda, minha esposa, não pôde estar ministrando conosco hoje, visto que durante esta semana nós tivemos aí alguns contratempos e foi uma semana um pouco corrida, e por conta disso a irmã não pôde estar conosco nesta transmissão. Porém, ela mandou um abraço muito caloroso, um beijo para todos vocês, né? Foi um prazer estarmos juntos nessa caminhada durante todos esses dias. Nós vamos orar nesse momento. Convido você a orar conosco. Baixe sua cabeça, onde você está na sua casa, né, refletindo aí sobre tudo que a gente estudou. E eu convido você para orar conosco. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Obrigado pelo pessoal da PIB Boa Viagem. Obrigado pelo pessoal da Liga Jovem, que nos proporcionou durante esse mês de junho estarmos juntos falando sobre um tema tão relevante, Senhor, que é relacionamento. Senhor, que o Senhor possa aplicar, Pai, a Tua palavra no nosso coração. Tudo que foi falado até aqui, Senhor, tudo que foi ministrado, que possa encontrar lugar nos corações e que nós, a começar em mim, possamos pôr em prática, Senhor, tudo aquilo que foi falado durante todo esse mês. Eu te agradeço pela vida da minha esposa, que tem ministrado ao meu coração durante todos esses anos que estamos juntos. Que o Senhor continue nos abençoando, Senhor, não só a nós, mas como todos os casais da PIB Boa Viagem, os casais da Liga Jovem, que estão, Senhor, no intuito, através dessa série de estudos, de buscar mais, desenvolver o relacionamento, desenvolver, Senhor, intimidade contigo. Mais uma vez eu te agradeço, Senhor, e te peço, Pai, fala com o teu povo, apesar de mim, Senhor, e também através de mim. No nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, durante todo esse mês foi maravilhoso estar juntos com vocês. E se você perdeu algo do que foi falado, você pode voltar lá no canal do YouTube do pessoal da Liga e ver na íntegra tudo o que a gente falou. Começou com a ministração do irmão Alexandro, foi uma maravilha, falando sobre identidade, falando sobre quem nós somos em Cristo, sobre a prioridade que nós devemos dar às questões do reino. Em seguida a gente falou um pouco sobre comunicação no relacionamento, que é extremamente relevante, o que nós não podemos fazer no relacionamento também. E na semana passada estivemos juntos presencialmente, foi maravilhoso ter o contato com os irmãos, interagir de forma pessoal, para mim foi muito enriquecedor. E a gente falou sobre os papéis do homem e da mulher dentro do relacionamento. A gente viu, né, diante de todas as desconstruções que esse sistema caído nos propõe, a gente viu que a solução, né, para uma série de problemas que a gente vê hoje é a redenção familiar. Então, hoje nós vamos falar um pouco, né, daquilo que nos foi proposto sobre a estabilidade da aliança. A gente viu na semana passada, e se você não assistiu ou não esteve presencialmente no culto da Liga, você pode ir lá no canal da Liga e ver a ministração que nós fizemos. E a gente falou um pouco sobre o tema da aliança, quando a gente viu lá em Gênesis capítulo 15, quando Deus chama Abrão e estabelece com ele uma aliança. A gente viu a questão da representatividade que a aliança tem na história da redenção. Quando Deus chama Abrão, pede para ele pegar alguns animais e serrar esses animais ao meio, né? E a gente viu que naquela época era muito comum duas pessoas que iriam estabelecer uma aliança, elas serrarem um animal ao meio e passarem por entre esses animais serrados, no intuito de afirmar: faça-se conosco ou com um de nós o mesmo que foi feito com os animais, se uma das partes quebrar a aliança. E a gente viu também que no que se trata na aliança Deus-homem, nós não somos capazes de cumprir com a nossa parte da aliança, né, com a nossa parte do acordo. Então Deus passa sozinho por entre os animais, né, uma tocha ali acesa, tem fumaça e toda a presença de Deus naquele momento, mas aquilo é uma representação de quê? De que Deus cumpriria sozinho a aliança, porque nós não éramos e não somos e não seremos capazes de cumprir o nosso lado
da aliança enquanto nós estivermos nessa realidade corpórea. Então, o profeta Isaías, né, vai dizer que ao Senhor agradou moê-lo, referindo-se ao Filho na cruz do Calvário. Então, a aliança, ela tem esse peso muito significante na história da redenção. E a gente falou também que Satanás ele investe muito na distorção do conceito de aliança, porque consequentemente vai acabar distorcendo o conceito de casamento, visto que casamento, relacionamento entre homem e mulher é uma aliança diante de Deus, diante da sociedade. Então hoje a gente vai dar continuidade, né, falando sobre a estabilidade da aliança. E antes de mais nada, é importantíssimo reconhecer que esta aliança estabelecida entre homem e mulher, ela é pautada diante do próprio Deus. Vale salientar que o primeiro casamento, né, ele foi feito, ele foi celebrado pelo próprio Deus no Jardim do Éden. Por favor, abra a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, e vamos ler a partir do verso 21. Diz assim a palavra de Deus: Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. 22. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-o até ele. Disse então o homem, verso 23, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Verso 24, por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Queridos, como já falado, Deus estabelece o primeiro casamento no Jardim do Éden. O homem agora tem alguém que lhe corresponda, alguém que possa ajudar-lhe na missão a qual fora proposta pelo próprio Deus. A gente falou sobre isso também, né? Na questão do papel do homem e da mulher dentro do casamento. O homem recebe uma missão da parte de Deus no Gênesis e a mulher vem para ajudá-lo nessa missão. Então agora há correspondência entre homem e mulher. Agora, essa questão de tornar-se uma só carne, ela é digna de importância. Vejamos. Deus aqui, ele, como nós já falamos, né, ele celebra o matrimônio entre homem e mulher. Eu queria falar aqui nesse momento alguns princípios que norteiam esse matrimônio baseado em Gênesis capítulo 1, verso 24. A primeira questão que nós devemos destacar aqui é que quando Deus fala para o homem, né, por essa razão o homem deixará pai e mãe. Neste caso, estamos falando de um ato público que o homem, diante da sociedade, diante de Deus, ele promete honrar, ele promete cuidar da sua esposa. Mas, mais do que isso, acontece aqui uma separação, né? Acontece digamos que um divórcio existencial. O homem, ele chega para os seus pais e fala, olha, a partir de agora eu darei continuidade ao que vocês começaram outrora. Então agora aquela dependência, por assim dizer, que havia por parte do homem em relação aos seus pais, agora já não existe mais, porque ele vai unir-se a uma mulher e dar continuidade à família. E falando em família, eu quero pedir licença aqui para falar sobre uma questão que muito vem sendo comentada e debatida nesta semana que nós estamos, que foi um vídeo que uma grande empresa multinacional de fast food lançou nas mídias sociais, né, falando acerca da família. E a questão que tem sido muito levantada é que crianças foram induzidas a explicar sobre um conceito
distorcido de família. Aqui em Gênesis nós vemos de forma muito clara que Deus estabelece a união entre um homem e uma mulher, um ser do sexo masculino com um ser do sexo feminino. E essa união, ela pressupõe alguns paradigmas. E o primeiro paradigma é esse afastamento, esse distanciamento, essa dependência do homem em relação aos seus pais. Não quero dizer aqui que o homem vai, a partir desse momento, ignorar os seus pais. Não é isso que a Bíblia está propondo. A Bíblia está propondo um distanciamento no que diz respeito à dependência. O homem agora passa a ser responsável pelo seu lar e não mais um dependente, mas ele tem pessoas que agora vão depender dele. E nesse primeiro momento nós temos aqui a figura da mulher. E aí, a segunda questão que nós podemos, segunda característica que nós podemos levantar aqui, é que o homem e a mulher, neste momento, eles unem-se, assumindo responsabilidades no que diz respeito ao bem-estar mútuo, no que diz respeito ao bem-estar um do outro. A gente viu na semana passada que o casamento é a representação de uma união, a união de Cristo com a sua igreja, com a sua noiva. E eu até falei o seguinte, que não é por acaso que a história da redenção, ela começa com um casamento e ela termina com um casamento lá em Apocalipse. A noiva imaculada de Cristo, já restaurada, transformada, com novas vestes, ela aguarda o seu noivo e o seu noivo vai, a resgata por definitivo e a leva para a sua casa, né, para o seu lar. E isso tem muito característica do casamento judaico. O casamento judaico era mais ou menos assim que funcionava. A noiva adornava-se e o noivo saía da sua casa e ia em procissão até a casa da sua noiva para de lá, digamos que, retirá-la, né, e levá-la para a sua habitação. Então isso tem uma representatividade muito forte, porque um princípio do casamento é glorificar a Deus e representar a união de Cristo com a sua igreja. E essa união envolve cuidado. Cristo, ele cuida tanto da sua noiva que ele morre por ela, ele entrega a sua vida por ela. E a noiva, em gratidão, adora o noivo, ela respeita, ela ama, ela devolve obediência. E aí, a terceira característica, né, que envolve essa união conjugal está no finalzinho do verso 24, quando diz: e eles se tornarão uma só carne. Ambos, homem e mulher, eles tornam-se um na intimidade e no comprometimento de uma união, né, que é reservada para o casamento. E aí eu quero tocar no ponto da intimidade. A palavra intimidade, ela tem na sua etimologia um significado muito relevante, porque o ser humano tem um órgão, né, um órgão linfático na região frontal aqui do externo, né, ele fica bem à frente do coração, entre os pulmões, chamado timo. Você pode pesquisar aí depois com calma. E esse órgão chamado timo, ele tem uma grande representação no termo intimidade. O termo intimidade, ele tem um prefixo in, significa unido, significa dentro, né, muito próximo, in. E timo, íntimo. Então, basicamente seria timo no timo. Você está tão perto de alguém, ou seja, um timo está tão perto do outro a ponto de você ouvir ali as reações, né? A batida do coração, a emoção. Então, intimidade tem essa representatividade de sentir aquilo que o outro está sentindo. E aí Deus nos chama, nos convida a termos intimidade com Ele, é estarmos tão próximos do coração de Deus a ponto de distinguir aquilo que o coração dele quer e deseja para nós, ou aquilo que está no coração de Deus.
E nós distinguimos isso através da sua palavra, né? A forma como ele decidiu se revelar. E no que diz respeito ao relacionamento do casal, isso também é muito importante, porque a intimidade ela vem trazer justamente isso, né? Como a gente falou aqui, que a segunda característica, né, que é o bem-estar mútuo, ou seja, a intimidade estar tão próximo que a gente vai compreender o que está no coração do outro, quais são as necessidades do outro, os desejos do outro, o que é que o outro almeja, os sonhos do outro. E esse bem-estar mútuo significa justamente isso. Não significa o homem anular a mulher ou a mulher anular o homem ou um ser anulado pelo outro. O casamento não é isso. É muito pelo contrário, é potencializar o sonho do outro, é potencializar a missão do outro, como vimos na semana passada. Então isso tem que ficar muito claro no nosso coração. Você que é casado ou você que almeja, né, está se preparando para casar, a gente precisa entender também que existem níveis de intimidade. Aqui em Gênesis capítulo 2, verso 24, estamos falando de uma intimidade relacional no sentido da intimidade corporal do homem para com a sua esposa. Então ela só é permitida após o matrimônio, justamente porque o tornar-se um só é possível após a união de dois corpos, né? Pela forma habitual que nós já conhecemos, que é a união sexual, que foi a que Deus outorgou, né, ou a que Deus proporcionou para que o homem tivesse com a mulher. E isso é tão interessante, queridos, que esse prazer trazido pela relação entre homem e mulher, ele também representa um pouco do prazer que é estar plenamente na presença de Deus. Não é à toa que a Bíblia, por várias vezes, fala sobre o quão prazeroso é estar na presença de Deus. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas no primeiro estudo que nós falamos sobre conhecer um ao outro, né, a gente viu que no texto bíblico a palavra conhecer significa justamente essa relação íntima do casal. Porém, existem outros níveis de intimidade, né? A gente tem intimidade, por exemplo, no casal que conversa bastante e conhece um ao outro, né? A gente tem o abraço, a gente tem o contato, não no sentido mais íntimo, né? O casal casado, mas a gente tem o casal que ainda namora, que ainda está noivo, preparando-se para o casamento, e existe um certo nível de intimidade. O diálogo é extremamente relevante nessa fase. Conhecer o outro, o que o outro pensa acerca da vida, né? Ou seja, sua cosmovisão, se é uma pessoa que teme a Deus, que obedece a Deus, se é uma pessoa que o coração dela está colado no coração de Deus, timo no timo, intimidade. Então isso é muito relevante nessa fase. Eu costumava dizer quando a gente namorava, né, eu e a Eduarda, que 1 hora de carinho, digamos assim, né, que a gente trocando carinho não é tão importante quanto 20 ou 30 minutos de conversa. Às vezes 20 e 30 minutos de um bom diálogo, falando sobre coisas relevantes para o relacionamento, é muito mais importante do que aí um tempo maior, né, trocando carinho e etc. Não estou também dizendo que os namorados não devem trocar carinho, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o que eu estou querendo dizer é que a intimidade, ela começa quando um decide dialogar com o outro, conversar com o outro, saber os desejos do coração do outro e decidem conhecer-se melhor através do diálogo. E só com o matrimônio é que o outro nível de intimidade, né, o conhecer que a Bíblia fala de forma íntima, a relação íntima entre dois corpos é possível. Então fica aí essas 3 características, né? O divórcio existencial da parte do homem em relação aos seus pais, né? Ele agora, outras pessoas vão depender dele. A questão do bem-estar mútuo foi o segundo ponto que a gente viu.
entre homem e mulher, né? Um desejar o bem-estar do outro, e essa questão da intimidade, que é a terceira característica, né? Que é o tornar-se uma só carne, tá bom, queridos? E aí, eu quero tocar num ponto aqui muito relevante, que encontra-se lá em 1 Coríntios, capítulo 7, do 3 ao 5. É um texto muito importante para quem é casado e a gente precisa falar sobre ele, já que estamos falando sobre intimidade. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, dos versos 3 ao 5, que diz assim: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, da mesma forma, a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Meus queridos, só esses 3 versículos aqui a gente conseguiria fazer uma série de mensagens com esses 3 versos. Mas de forma muito breve, eu quero falar aqui para os casais, como eu já falei, os casais casados, que é muito relevante. Primeira coisa, no que diz respeito aos deveres conjugais. O homem, ele tem deveres conjugais para com a sua mulher. Nós já falamos na semana passada, que é o de proteger, que é o de prover, de manter o lar e se colocar sempre, sem exceção, debaixo do crivo divino, debaixo da vontade de Deus, debaixo daquilo que a Escritura Sagrada orienta. A gente viu lá, quando a gente falou sobre Efésios, capítulo 5, quando a gente viu, né, que o apóstolo Paulo nos convida a termos o mesmo comportamento de Deus. Ou seja, o padrão é redentivo, não é um padrão social ou ideológico. Então a primeira coisa é que o marido ele tem deveres conjugais em relação à sua esposa. Assim como a esposa também tem deveres conjugais em relação ao marido. Uma vez que o marido se coloca debaixo da mão de Deus, uma vez que o marido obedece a Deus e provém, mantém, né, e respeita, ama a sua esposa, consequentemente essa esposa devolve obediência, devolve auxílio, é aquela mão que auxilia o seu marido, e aí há uma troca mútua, né, de deveres conjugais. E isso é perfeito, porque cada um entende o seu papel dentro da esfera familiar. E aí, o verso 4 vai dizer, né, que a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, assim como é importante ressaltar que o homem também não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. E aqui o apóstolo está se referindo justamente no que diz respeito à intimidade do casal. Então, a partir do momento que um casal torna-se na união matrimonial, agora o respeito pelo outro, agora o espaço do outro, abre, né, um espaço para que haja a intervenção conjugal do marido para com a mulher e da mulher para com seu marido. Essa questão que é muito defendida hoje, né, de meu corpo, minhas regras. Não, seu corpo, as regras que Deus estabeleceu. Claro, não estou querendo aqui fazer apologia de que o marido pode agir da forma como ele quer para com a mulher ou vice-versa. Isso não existe. Infelizmente, hoje, inclusive dentro das igrejas, existe uma série de denúncias, né, de abuso. Nem todas, na verdade, são denunciadas, mas abusos de homens em relação às mulheres que não respeitam o corpo da sua esposa e acabam cometendo uma série de agressões, seja de forma física, psíquica, moral, e é extremamente necessário que nós possamos combater esse tipo de agressão. Deus não se agrada disso. É necessário que haja uma relação de respeito
Eu acabei de falar sobre as 3 características, né? Uma relação mútua de carinho, de amor, de afeto. E aí, no verso 5, tem o texto continua, né? E tem uma questão muito importante a ressaltar, porque o apóstolo diz: não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento. Queridos, o mútuo consentimento dentro do relacionamento, ele é extremamente relevante. Só pode acontecer aquilo que os dois querem. Se os dois não estiverem em consenso em relação àquilo, isso não pode acontecer, pois o casal certamente estará cometendo um pecado. Então, antes de fazer qualquer coisa, antes de tentar qualquer coisa em qualquer área da vida, de uma questão mais simples, seja comprar um imóvel, digamos assim, até uma questão no que diz respeito à intimidade do casal, à intimidade sexual, é importante que haja mútuo consentimento. E aí a gente volta à fase antes do casamento, que é o diálogo. É importantíssimo o diálogo existir antes e depois do matrimônio. O diálogo ele tem que ser perpetuado, ele tem que ser constante dentro do relacionamento. E aí o apóstolo continua, né? Não se recusem, e se isso acontecer, tem que ser por mútuo consentimento. Os dois vão abster-se de um tempo das relações, mas não para ficar ao bel prazer. Não, porque como alguns brincam, né? Estou fazendo greve. Não existe isso. Na verdade, é necessário que haja um consentimento das duas partes e tem um propósito. E o texto vai dizer aqui o propósito disso. Aqui, ó. Para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Queridos, se tem uma coisa que Satanás tem investido, está no que diz respeito à integridade do casal, à integridade da família. E é por isso que muitas famílias hoje têm acabado, porque não há, por parte de muitos, integridade, fidelidade, respeito, tanto por parte do homem quanto por parte da mulher. E a intimidade, ela vem justamente trabalhar essa questão. Você é íntimo da sua esposa, ou sua esposa é íntima sua, então o leito conjugal, ele tem que ser maculado, né? O autor da carta aos Hebreus vai falar isso no capítulo 13, que o leito conjugal não pode ser, não pode ter mácula, não pode ser maculado, manchado. Claro que é um eufemismo, no sentido que ele quer dizer que o leito conjugal não pode ser corrompido, não se pode trazer coisas que vão de encontro ao que a Bíblia estabelece para o leito conjugal. Uma coisa que casais fazem com frequência é discutir, por exemplo, no leito conjugal. O leito conjugal não é um ambiente para discussão. O leito conjugal é um ambiente onde o marido se entrega à esposa e a esposa se entrega ao marido, e ali eles se amam e se confraternizam diante de Deus, para a glória de Deus. Então é muito importante isso, queridos. Querem discutir? Procure em outro lugar, né? É sempre importante que seja de uma forma muito sensata, sempre buscando o diálogo, porque isso ajuda muito. E se porventura isso vier a acontecer, que pode acontecer, nós somos falhos, a gente vai falar um pouco agora sobre orgulho e perdão, de forma muito breve. O orgulho, ele evita com que o outro seja respeitado, com que o outro seja ouvido, porque a gente sempre se coloca como prioridade. O orgulhoso, ele sempre vai querer estar com a razão e não vai ser capaz de chegar para o outro e dizer: olha, realmente você tem razão, eu errei, eu peço perdão. E o perdão é uma outra coisa que é muito importante hoje no relacionamento. Saber pedir perdão e saber perdoar é uma característica de quem alcançou ou tem buscado a maturidade em Jesus Cristo. Jesus Cristo, embora não tivesse pecado algum, foi capaz de chegar na cruz do Calvário e dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, se Cristo, que não tinha pecado, não tinha mácula, era o próprio Deus ali na cruz, você acha aí, você cheio de pecado, cheio de erro, eu, né, o primeiro, vocês aí ouvindo, às vezes a gente não se acha, né? Não, eu não devo pedir perdão.
Não, muito pelo contrário. Se policie, peça orientação a Deus, peça discernimento, sabedoria, porque sim, muitas vezes é necessário nós chegarmos diante do nosso cônjuge e dizer, olha, me perdoa, eu errei. E aí cabe quem está do outro lado também ter maturidade o suficiente em Cristo para liberar perdão. E ambos, a partir daquele momento, vão buscar sempre estarem melhorando nesse sentido, sempre estarem buscando crescer em Jesus Cristo, até porque maturidade é isso, né? Sermos transformados de glória em glória na figura do Filho. Então, queridos, diante de tudo isso que foi exposto, né? O conhecimento que gera intimidade, que gera união, que gera o respeito pelo outro, que gera também a consciência de saber pedir perdão na hora certa, de perdoar na hora certa, faz com que esse casal ele busque sempre estar unidos em Cristo. E Cristo é a fonte do amor do casal. Isso é muito importante. Eu lembro, antes de casar, eu ouvi alguns discursos de algumas pessoas dizendo, no começo é muito legal, depois começam a vir os problemas. Nada, a primeira semana de casado a gente já estava com problema. Mas a questão é, qual é a fonte do amor que une você com a sua esposa? Qual é a fonte do amor que une a esposa com o marido? Porque se a fonte do amor for Cristo, ela é uma fonte inesgotável. Jesus Cristo, no diálogo com a mulher samaritana, em João capítulo 4, ele vai dizer, olha, eu quero colocar em você uma fonte que jorra para a vida eterna. E se nós somos detentores dessa fonte, por termos o Espírito Santo habitando em nós, e sendo Jesus a fonte a jorrar dos nossos corações, o amor, ele não tem fim. O apóstolo Paulo também escreve aos Coríntios, vai dizer que o amor não se soberbece, o amor não arde em ciúmes, o amor não é orgulhoso, porque o amor é uma dádiva, um amor é um dom, é algo que Deus coloca no nosso coração, porque nós só somos capazes de amar, porque Ele um dia nos amou primeiro. Então eu quero convidar você a trazer Cristo de volta para o centro do seu relacionamento. Se ele já é, amém, glória a Deus pela sua vida. Ajude outros casais, ajude outras pessoas a encontrarem o centro do amor que é Jesus Cristo. Nós vivemos uma sociedade em que todas as coisas, ou quase todas as coisas, elas têm como finalidade distorcer a centralidade da vida que é Cristo. As músicas, elas colocam pessoas como sendo o centro da vida. Se eu perder você, eu vou morrer. Se eu perder você, a minha vida não tem mais sentido. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que outra pessoa, quando vem para a nossa vida, no ato conjugal, ela vem para trazer mais de Cristo para nós. E esse relacionamento, tendo Cristo como centro, ele tem como única e principal, único e principal objetivo, glorificar o nome de Deus. Então, você que, para a glória de Deus, tem um casamento sadio, que ama a sua esposa, você que ama seu esposo, ajude outros casais que passam por dificuldade, ajude casais namorados, casais que querem casar, a dar bons conselhos, a dizer que eles precisam abster-se daquilo que desagrada a Deus. Infelizmente hoje o sexo antes do casamento é uma realidade muito corriqueira na sociedade. Até porque o sexo, a intimidade corporal tem sido algo muito banalizado. E infelizmente muitos jovens, dia após dia, não esperam para experimentar aquilo que Deus tem de melhor nessa terra, que é a união entre o homem e uma mulher. E eu quero finalizar aqui com um texto de Eclesiastes, que eu amo muito esse texto. Na verdade, o livro de Eclesiastes é um livro que fala muito ao meu coração, e porque ele fala de questões da vida cotidiana, questões que a gente passa o tempo todo. E no capítulo 9, no verso 9, diz assim: desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os dias dessa vida sem sentido, pois esta é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol.
Algumas versões vão trazer a palavra vaidade. A palavra vaidade no original, ela tem a mesma raiz, né, da palavra Abel, que é revela, aquilo que passa muito rápido, aquilo que é um sopro. A vida de Abel foi, digamos, muito rápida, ele foi assassinado pelo seu irmão. Mas o texto de Eclesiastes vem nos ensinar que uma das formas de nós aproveitarmos bem a vida que Deus nos deu é casando. Desfrute da vida com a mulher a quem você ama. Todos os dias dessa vida sem sentido. Então, em uma vida onde as pessoas buscam várias outras coisas a não ser Deus, casar, experimentar um bom relacionamento é experimentar o próprio Deus diante dessa vida árdua que a gente tem vivido. Eu espero, meus queridos, que Deus tenha falado aos corações de vocês. Mais uma vez foi um prazer muito grande estar com os irmãos, né, durante todo esse mês de junho. E eu quero finalizar orando por você, orando pelo seu relacionamento, você que ainda está namorando, com vistas a um casamento. Coloque Deus como sendo o centro do seu relacionamento desde já. Honre a Deus no seu namoro e Ele certamente honrará você diante de um bom casamento. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado aos nossos corações durante esses dias do mês de junho. Foi muito bom, Senhor, estar com o pessoal da Liga Jovem. Foi muito gratificante. O meu coração está muito alegre, certamente da minha esposa também, Maria Eduarda. E eu te peço, Senhor, pelos casais dessa igreja, casais namorados com vistas a um casamento, casais casados, que eles possam nutrir, Senhor, no seu relacionamento aquilo que o Senhor determinou para o homem e a mulher. Senhor, livra-nos, Pai, dessas ideologias que vão de encontro ao que a Tua Escritura fala para nós, Senhor. Nos ajuda a Te obedecer, Senhor. Nos ajuda a compreender que existe um padrão para aquilo que o Senhor estabeleceu dentro da família, em que o homem, junto com a mulher, torna-se uma só carne, e os filhos são como flechas que glorificam o nome de Deus e que falam também sobre essa união. Abençoa, Pai, nossos filhos. Desde já eu já te peço pelos filhos que um dia eu virei a ter, Senhor. Me ajuda, Senhor, nos ajuda nessa árdua tarefa diante de uma sociedade que busca distorcer conceitos a qual o Senhor nos prescreve e nos deixou através da Escritura. Mais uma vez eu te agradeço pela vida do pastor Davi, pastor da PIB Boa Viagem. Eu te peço também, Senhor, pelo pessoal da Liga que tem se empenhado em trazer conhecimento para os irmãos. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada, que nós possamos, como igreja, estar juntos para louvar e engrandecer o Teu santo nome. No nome de Jesus Cristo. Amém. Como diz o ditado, tudo que é bom, um dia acaba. Infelizmente, a nossa série acabou, mas estaremos juntos. Se vocês quiserem, tem lá o meu Instagram, né, lucas.junior. A gente pode estar interagindo por lá. Eu vou estar sempre à disposição. Que Deus abençoe vocês, abençoe as famílias de vocês, os casamentos de vocês. E fica meu abraço, o meu junto com a minha esposa. Que Deus possa estar abençoando vocês ricamente. Tchau, tchau. Que Deus abençoe. E vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver essa revolução. O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver está morto, vivo está aqui dentro de mim, ungido como leão.
esperança cresce, as trevas fugirão. Minha fé está morta, eu necessito de ressurreição. Perdido em tua liberdade. Esse mundo eu vencei. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Ele ruge, o céu vai rugir, e o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir, e o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir, e o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. Meu Deus não está morto, vivo está